Havendo Deus falado outrora de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez o mundo. O Filho, que é o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esses 3 versículos está na carta aos Hebreus, do capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 3. E eu gosto muito, dessa carta, porque aqui logo de início ele está apresentando a forma como Deus tem se manifestado, como Deus tem se revelado, como Deus tem falado, à humanidade. Na antiguidade, aos pais falou por meio dos profetas, de forma que o Espírito Santo inspirava, vinha sobre eles e eles profetizavam o futuro, falava das coisas que ainda iam acontecer e falava os desígnios do coração do homem, o que a história estava por vir. E aqui ele deixa claro que nesses últimos dias Deus tem falado conosco por meio do seu Filho, ou seja, o Deus invisível se revelou, encarnou, habitou entre nós e continuou falando com o homem, pois ele deixa muito claro aqui que o Filho é o esplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa. É tanto que lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus está com seus discípulos e Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Um dos discípulos de Jesus, Filipe, pergunta para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, pois é tudo o que nós precisamos. E Jesus, admirado, olha para ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco e vós não me conheceis? Creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia pelo menos pelas obras que eu fiz. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, amados, esse texto deixa claro que o próprio Deus se revelou, o Deus invisível, do passado, o Deus invisível, o Deus criador, porque deixa claro que o Filho é o esplendor da sua glória, expressa mais da sua pessoa, todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder, tudo foi criado por meio dele e para ele, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso de número 18, que diz: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, Tudo foi criado, sejam tronos, principados, potestades, dominações, reinos, Tudo foi criado, o universo, o sistema solar, as galáxias, os planetas, os astros, as estrelas, tudo foi criado por ele e para ele. E aqui nós temos a carta aos Hebreus, mostrando que esse Deus, na pessoa do Senhor Jesus, se revelou, se deu a conhecer, esteve entre nós. O apóstolo João, em uma das suas cartas, diz que o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, isto vos anunciamos: Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Então, João, que foi um dos apóstolos que andaram com Jesus, ele testifica e dá testemunho daquilo que ele teve como experiência andando com Cristo, ouvindo seus sermões poderosos, vendo seus milagres e suas obras maravilhosas, e ele testifica, porque ele também foi testemunho da ressurreição de Cristo, e viu Jesus ressuscitando mortos, abrindo os olhos de cegos de nascença, levantando paralíticos, limpando leprosos, expulsando espíritos imundos. Então ele foi testemunha de que Deus se revelou à humanidade, o Deus que Moisés pediu um dia: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus falou para Moisés que nenhum mortal poderia vê-lo e permanecer vivo, mas mesmo assim Deus revelou a glória dele a Moisés. Mas aqui nós temos um Deus que tabernaculou, que habitou entre os homens, e agora nós temos a revelação, o ápice da revelação do próprio Deus está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora resta para essa geração apenas crer nessa mensagem, se arrepender dos seus maus caminhos, se voltar para Deus, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado, Tudo que Deus tinha para fazer pela humanidade, Ele já fez a parte dele. Agora cabe a essa geração abrir o coração, se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho de boas notícias de salvação para toda a humanidade, porque o mandamento de Deus é um só:
né, a vida eterna. Cristo mesmo falou que o mandamento do meu Pai que eu vim trazer ao mundo é de vida eterna. E é necessário você crer, porque a salvação não é por mérito, não é por obras, mas é pela fé. Como diz Paulo, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então temos já aqui, né, a revelação à nossa disposição, né, palavras de vida eterna, o evangelho da vossa salvação, que nos guia aos lugares eternos, que nos faz transcender no tempo e no espaço e alcançar o céu de luz. Então, abra seu coração, creia nessa mensagem. Deus já se revelou, já habitou entre nós. Está aqui o testemunho apostólico escrito para que você saiba que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, o Cristo, vindo do céu, e para que você creia nessa mensagem, nesse evangelho, que são a biografia, a história, a vida de Jesus, e para que crendo nessas palavras, você tenha vida no nome dele, né, e o seu nome seja escrito no livro da vida. Então, nesse instante, espero que essas palavras tenham trazido luz ao seu coração e seja um bálsamo para você, lhe dando esperança e fé de que a morte não é o fim, existe uma vida além dessa existência aqui, e nós aguardamos novos céus, nova terra. O Senhor fez uma promessa que Ele iria para o Pai preparar lugar, mas voltaria outra vez para nos buscar, para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também, né? E então Ele prometeu que vai voltar. Então a palavra que Ele tem para você é essa: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou para o Pai e virei outra vez para vos buscar. Então creia, porque Jesus voltará e Ele está às portas. É tempo de se arrepender, é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, é tempo de se humilhar diante do seu Criador. Então receba essa mensagem, que Deus lhe abençoe. Quero fazer uma oração. Se você crê nessa palavra, então ore comigo, convidando a Jesus para ser Senhor e Salvador da sua alma, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, e a partir de hoje tomando uma decisão, fazendo uma escolha de mudar de vida, de se voltar para Deus, de começar a ler a Bíblia, né? Jesus falou em João 5,39: examinai as escrituras sagradas, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim. Então comece a se espiritualizar, comece a ler a palavra de Deus, porque essa palavra é espírito e vida. Jesus falou: as palavras que eu vos digo não são somente palavras, mas são espírito e vida. Então comece a receber a vida de Deus, lendo a Bíblia Sagrada, se instruindo para a vida futura, né? E passando a crer nessa mensagem poderosa, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 1, 18, 19, que diz que o evangelho, né, que eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então vamos fazer essa oração, convidando Jesus para entrar na sua vida. Repita comigo essas palavras, diga assim: Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu reconheço que sou um pecador e peço perdão a Deus pelos meus pecados. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te convido para entrar na minha vida, na minha casa, no meu lar, na minha família. Senhor Jesus, lança os meus pecados no mar do esquecimento e escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, que sofrestes, foste crucificado, morreste, mas ao terceiro dia ressuscitaste. E hoje estou aqui mediante a ministração dessa palavra. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o próprio Deus, que Tu vieste ao mundo para nos salvar. Então, Senhor Jesus, muda a minha história, muda a minha sorte e me ajuda a vencer minhas fraquezas. Faz de mim o tipo de pessoa que o Senhor deseja que eu seja. É a oração que eu faço entregando a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, nas mãos de Deus. Espírito Santo, vem habitar dentro de mim. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Se você orou assim, que Deus te abençoe poderosamente e que essa palavra seja uma semente no seu coração e que a partir de hoje você nunca mais seja o mesmo. Mas tenha certeza que a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. E o seu nome foi escrito lá nos céus, no livro da vida. Então, se você recebe essa palavra, escreva aí nos comentários: eu recebo, eu creio, eu tomo posse. E também, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, nos ajuda a fortalecer esse canal, dê o like para fortalecer o canal e a gente poder alcançar outras pessoas, evangelizando, falando do amor de Deus e levando a palavra. Compartilhe também com seus familiares, amigos, para que eles sejam abençoados também através dessa oração e dessa palavra. Então, um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.